Ainda não vi hoje. Então já está lá. A gravação está sendo feita, já são 9h11, então acho que podemos dar começo aí. Bom dia, André. Podemos começar nossa atividade hoje, que é a última atividade, e é uma atividade que eu gosto muito, especialmente pelo seguinte: toda a história que nós vimos até hoje, vocês têm nos livros. E tem vários livros muito bons, né? Você pode ter o livro do Boyer, do Ives, o livro da Anne Rooney, e fica até essa sugestão, tá? Se alguém me pergunta assim, Kalim, qual é, na minha opinião, o livro mais indicado, não é o melhor, tá? Mas um ótimo livro de história da matemática, eu gosto muito do livro da Anne Rooney. Tá? É uma inglesa e o livro dela é muito bom, porque ela não aborda a história da matemática de uma forma linear. Primeiro foi isso, depois foi aquilo, depois foi aquele outro. Não, as coisas vão acontecendo. Então ela aborda grandes temas e vai trabalhando com esses temas, não obrigatoriamente de uma forma linear. É uma forma que eu gosto. Mas tem muito livro bom por aí, então, e vocês podem escolher, e nós temos aí o que nós adotamos na disciplina, que é aquele material de um outro colega professor, que, na verdade, não é nem um livro publicado, mas foi um material que eu considerei mais adequado, porque os outros são muito extensos. São livros aí de 400, 500 páginas, e nós teremos que ficar fazendo muito corte para leitura e tal. Achei que não seria o indicado. Mas tem muito material. E sobre a matemática no Brasil, a história da matemática no Brasil, não há muito material. É algo que, se vocês forem procurar sozinhos, vocês terão muita dificuldade de encontrar. Há um livro que é escrito pelo Biratã D'Ambrosio, inclusive, mas que eu nunca consegui localizar. A informação que eu tinha é que ele estava esgotado. Depois eu soube que a editora ia lançar uma nova edição, mas eu nunca achei essa edição. Mas é o que a gente tem, né? E um ou outro trabalho, mas não é tão simples de encontrar como é a história da matemática como um todo, né? Então, essa é uma aula bem particular, e o que eu vou mostrar para vocês aqui, eu tive acesso, os textos que eu tenho aqui, ou as informações, são todas baseadas na história do Biratã D'Ambrosio, tá? Que, né, já falamos sobre ele em várias das nossas aulas, ok? Então, eu vou separar isso hoje, ou essa explicação de hoje, e aí, por isso, né, não tem texto para vocês lerem, essa é a justificativa. Esses slides que eu vou apresentar aqui para vocês, eu já disponibilizei na minha página, agora pela manhãzinha, tá? Então, vocês podem, depois, se alguém tiver interesse nisso, o PDF das telas já está lá disponível para vocês, tá bom? E eu vou separar, então, a aula de hoje em 4 etapas, tá? Que é a primeira etapa do descobrimento, né? Ou depois a gente vai discutir se é descobrimento mesmo, até mais ou menos 1700, por aí, tá? Talvez um pouquinho depois, mas assim. Então, do descobrimento até a chegada da família real, vamos dizer assim. Aí a parte do Império, né, que vai de 1808 até 1889, que é uma parte muito curta em anos, mas extremamente importante para o Brasil, e a gente vai ver o porquê. Daí a parte da República, de 1889 até 1940. E aí depois o período pós-guerra, tá? No caso, a Segunda Grande Guerra, mas a gente pode chamar de pós-guerras, porque teve a primeira e a segunda. Então, são essas etapas, ok? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês. Vou colocar aqui, hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês têm, por favor, toda a liberdade para me chamar, para participar, discutir, exatamente como a gente sempre fez, né? Sem nenhum problema, tá? Só que deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui para enxergar mais de vocês. Esse é um problema para mim. Quando eu estou apresentando aqui, eu fico com poucos na tela, né? Então, se você quiser falar, pode abrir o microfone e falar sem nenhum problema, tá? Não tenha nenhum constrangimento de interromper. Então, vamos lá. Matemática no Brasil, uma tela inicial sem quase... Eu vou deixar também assim, mesmo que apareça... Eu não estou no modo de apresentação do PowerPoint,
porque aí trava tudo para mim, aqui abre tudo, eu só fico com as telas de PowerPoint e não consigo nem olhar para vocês aí, eu prefiro assim, porque daí pelo menos alguns eu consigo localizar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o descobrimento ou achamento de novas terras e novos povos, né? E aí a primeira discussão interessante sobre a história do Brasil, vocês na escola, provavelmente, lá no ensino fundamental, aprenderam que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral lá em 1500, né? Hoje há muitos historiadores que discordam daquela história oficial contada, de que eles estavam saindo de Portugal para ir para as Índias e se perderam, e daí ficando perdidos, vieram acabar aqui no Brasil, né, e aí descobriram o Brasil por acaso. Há muitos historiadores que hoje não concordam com isso, que dizem que isso é uma desculpa, é uma inverdade, que eles saíram de lá sim para ir às Índias, mas que eles primeiro passariam aqui. Eles viriam tomar posse aqui, né? Isso se justifica por uma série de fatos. Primeiro, os navegadores eram extremamente experientes, não havia nenhum iniciante ali, nenhum inexperiente para se perder de uma forma tão grotesca. Segundo, as pessoas que vieram para cá, o grupo de pessoas, era um grupo preparado para tomar posse de algum lugar. Como assim? Você tinha alguém representando a igreja, né, que veio e rezou a primeira missa e tal. Você tinha um representante do rei para poder fazer os registros do que tinha aqui, quer dizer, para representar o rei. Não precisaria ter isso se fosse para ir para as Índias, que eles já conheciam, percebe? Você tinha escritores para fazer registros, você tinha uma estrutura toda pronta que não era para quem ia fazer comércio com as Índias, né? Simples assim. Então, esses historiadores aceitam que, na verdade, o Pedro Álvares Cabral saiu vindo para tomar posse do Brasil, né? Para achar o Brasil, que eles já sabiam que existia, né? E aqui fincar a bandeira portuguesa, para a gente falar bonitinho, tá? O que é que nós temos desse período? São basicamente 3 registros que estão destacados aqui, e que são registros que nos dão uma amostra de qual era a matemática que existia aqui nos índios brasileiros, tá? Porque nós tínhamos culturas aqui na América, e é o caso dos pré-colombianos, esses aqui também são pré-colombianos, né? Pré-colombiano antes de Colombo, mas o que a gente normalmente chama das civilizações pré-colombianas, as principais, incas, maias e astecas, eram extremamente avançadas do ponto de vista científico e matemático, né? Realmente tinham cidades maiores do que muitas das cidades europeias, tinham um sistema de produção, de irrigação, de cultura muito rico. No caso aqui da América do Sul, mais especificamente aqui para baixo, né, tirando o Peru, onde estavam ali uma dessas civilizações, então aqui para baixo nós não tínhamos basicamente essa estrutura. Os nossos índios eram índios muito mais dedicados apenas à sobrevivência do que à criação de grandes cidades ou grandes estudiosos, né? Então, os registros que nós temos, o primeiro, tá aí os nomes, não vou ficar lendo isso aí tudo, né? Mas o primeiro registro de 1504, que diz o seguinte: Arosca era um líder tribal, consentiu que seu jovem filho viesse para a cristandade. Quer dizer, ele permitiu que o filho dele ficasse junto ou tivesse um contato com os portugueses, ou até, suponha-se, tenha ido para a Europa junto com os portugueses. Porque prometiam ao pai e ao filho, então os europeus prometeram, tanto para o Arosca quanto para o filho, que era quem estava junto, trazê-lo de volta dentro de 20 luas o mais tardar, pois assim significam eles os meses. Vejam, os meses eram contados pelas luas. É bem diferente dos calendários maia, por exemplo, que já eram muito mais elaborados, né? Então, aqui, a contagem de tempo era uma contagem a partir das fases da lua. Depois, em 1556, há um outro registro sobre os índios brasileiros também, de Nicolas Barré, que diz o seguinte: sua linguagem é bastante copiosa em expressões, quer dizer, tem bastante expressões, tem muitas expressões,
mas sem números. Tanto que quando querem significar 5, eles mostram os 5 dedos da mão. Então, os índios brasileiros não tinham uma numeração ou uma... Né, e por aí a gente já pressupõe que não tinham nenhuma matemática sequer elementar, né? Eles, na linguagem deles, não havia números, tá? E há uma outra citação já de 1627 que também vai falar disso. Então, ali, eu deixei ela inteira, eu podia ter destacado só aquela parte que está grifada embaixo, mas eu destaquei inteira para vocês verem, né, até a forma de escrita daquela época, né? Pois hei tratado neste capítulo do contato matrimonial deste gentil. Então, tinha alguém casando lá e o cara estava fazendo um documento sobre isso. Tratarei também dos mais contratos, e não serei por isto prolixo ao leitor. Quer dizer, eu não quero escrever difícil, porque os livros que hão escrito os doutores em contratos, sem os poderem de todo resolver, pelos muito que de novo inventa cada dia a cobiça humana, não tocam a este gentil. Bom, então vejam que já e isso é que ele não estava sendo prolixo. Imagine se ele fosse, né? Mas ele está dizendo o seguinte, que ele quer falar de contratos, mas quer falar de contratos de uma forma bastante simples. Ele não quer ficar falando como os doutores, né, como os advogados que faziam contratos extremamente elaborados. E aí vem o que interessa, né? Então, este cara, este gentil, né, o homem, vamos dizer assim, o homem simples, né, o homem do povo, o qual só usa de uma simples comutação de uma coisa por outra, sem tratarem do excesso ou defeito do valor. Quer dizer, eles só faziam trocas, sem se preocupar em lucros ou prejuízos, excesso ou defeito, ganhar a mais ou ganhar a menos, né? E assim, com um pintainho, se-ão pagos de uma galinha. Quer dizer, o que significa isso? Eles trocam uma galinha por um pintinho, sem nenhum problema. Para eles é o suficiente. Pintainho é um pintinho, né? O que a gente hoje chama de pintinho, né? Nem jamais usam pesos e medidas, nem tem números por onde contem mais que até 5. Veja, é a segunda vez que isso aparece. Então, aí a gente tem 2 documentos reforçando uma mesma ideia, né? E se a conta houver de passar daí, a fazem pelos dedos das mãos e pés. Então, aí nós temos o registro do que havia no Brasil antes de nós transformarmos o Brasil numa civilização europeizada, né? Antes de nós desenvolvermos aqui a ciência, a cultura, a matemática mais europeizada, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Vejam, eu em nenhum momento disse que não havia cultura no Brasil, né? Era a cultura indígena que havia e que é extremamente rica e tal, mas a cultura matemática, a cultura europeizada, não havia. E isso foi assim até basicamente 1800, tá? Mas nesse período a gente pode destacar mais o período de 1500 a 1700, basicamente. E nesse período se destacam aí no Brasil 4 pessoas, ou 5 pessoas, né, que estão aí. Primeiro, o padre José de Anchieta, e esse vocês já estudaram, vocês já ouviram falar muito sobre ele, com certeza absoluta, quando estudaram História do Brasil na escola, né, José de Anchieta foi o primeiro educador brasileiro, era um padre, mas que se preocupava em educar, em ensinar, ele criou as primeiras escolas e tal, né, e ele fez uma tradução do Tupi-Guarani para o português, né, para tentar facilitar essa comunicação com os índios, tá? Há aí uma discussão que nós não vamos entrar hoje, por falta de tempo e por não ser o interesse da disciplina, mas que é bom que vocês conheçam, há uma discussão toda de se o José de Anchieta fez bem ou fez mal para os índios brasileiros, né? Do ponto de vista que ele trouxe educação, ele trouxe escola, ele se preocupou em ensiná-los, inclusive hábitos de higiene, esse tipo de coisa e tal, isso seria um lado positivo. Por outro lado, ele tentou
trazer os índios, impor aos índios a cultura europeia. Ele começou a catequizar os índios, ele tentou, quer dizer, impor as suas crenças e as suas verdades para os índios, e com isso acabou trazendo um impacto muito grande para a cultura indígena daquela época, né? Então, essa é uma discussão que os historiadores aí têm, tá? Mas José de Anchieta é um nome extremamente importante, né? Aí alguém, eu vou pedir a vocês, se eu não, agora eu vi que tinha um chat ali, tá? Se eu não ver, vocês podem me interromper, tá? O João diz o seguinte, quem ensinou os europeus a tomarem banho não foram os índios? Sim, foram os, né? É difícil dizer quem ensinou os europeus a tomarem banho. Na verdade, tem europeu que não gosta de tomar banho até hoje, né? E os índios, eles tomavam banho, mas não era obrigatoriamente uma questão de higiene. É muito mais uma questão do calor, das condições climáticas, do que de qualquer outra coisa, né? Do que higiene propriamente dita, tá? Mas os índios tinham vamos dizer assim, os índios morriam de gripe, por exemplo, tá? E eram resistentes à malária, né? Os europeus eram resistentes à gripe, mas morriam de malária. Então, houve uma troca aí muito grande de doenças que necessitavam de cuidados, né? E os cuidados dos europeus eram superiores aos cuidados dos índios, ainda que, e aí veja, nós estamos falando aqui de 1500 a 1700, lembra que em 1600 e pouco, o Pascal estava sendo tratado lá daquela forma que a gente viu lá atrás, né? Com um macerado de vermes e cachorro macerado para pôr em cima das pernas para melhorar a circulação. Então, era um problema sério, né? Mas isso, João, eu acho, particular, agora é a opinião, eu acho que é uma tentativa muito de a gente supervalorizar a nossa cultura, sabe? Foram os nossos índios que, fomos nós que. Não é bem assim, né? Aqui também a coisa não era, né? A gente fala, os índios que ensinaram os europeus a tomar banho, veja, os europeus eram todos anti-higiênicos e os nossos índios eram todos higiênicos. Não é bem assim, né? Houve uma troca cultural aí, e é muito difícil a gente conseguir avaliar quem influenciou mais quem, tá? Então, mas José de Anchieta é um nome extremamente importante, né? Depois, Maurício de Nassau, que nós já falamos em aulas anteriores, né? Ele apareceu em 2 ou 3 aulas como alguém ligado às ciências e à matemática. Maurício de Nassau era astrônomo e ele veio para o Brasil, inclusive ficou lá no Nordeste do Brasil e tal. E a gente, na história do Brasil, o conhece mais como político do que como cientista. E não é o único caso, daqui a pouco vem outro. Mas era, né, um cientista, alguém dedicado também às coisas da ciência ou ao estudo, tá? E 3 padres que se dedicaram a estudar os céus, né? Vamos dizer assim. Tá? Assim como o Maurício de Nassau, né, que era astrônomo. O Antônio Vieira, o Valentim Estâncio e o Bartolomeu de Gusmão. Eles dedicaram a boa parte dos seus estudos aos astros celestes, né? Especificamente aos cometas. Há ainda aqui uma época em que se achava que os cometas podiam ser uma espécie de premonição ou de aviso divino, alguma coisa muito mais ligada ao misticismo do que à ciência propriamente dita ou ao movimento dos corpos, né? O Bartolomeu de Gusmão, conhecido como Padre Voador, que não é o padre do balão de Matinhos, né? É o outro, mas já tem uma história aí, né? Nós já temos essa ligação, os caras desde aquela época já tinham isso aí, né? E neste período ainda, nós podemos destacar Domênico Capaci e Diogo Soares, que eram conhecidos como padres matemáticos, né? Foram eles que fizeram boa parte da demarcação e da cartografia do território brasileiro. Quer dizer, eles é que desenharam os mapas e delimitaram muitas das fronteiras
né, dos locais por onde passaram, tá? Então, muito importante vocês perceberem aí a presença muito, muito forte de padres, né, de religiosos nas ciências. E isso tem uma justificativa muito simples, né, gente? Nós estamos aí em torno de 1700. Vejam, não tinha ainda, no Brasil nenhuma, né? Mas mesmo na Europa, que já tinha avançado bastante, as escolas, as universidades ainda eram para poucos. O povo não tinha acesso a conhecimento, às escolas, a livros, a esse tipo de coisa. Isso estava ainda, em boa parte, na mão dos padres. Em função, nós estamos saindo agora, né, da Idade Média. Lembra que a igreja dominou isso tudo, o conhecimento estava na mão da igreja, especialmente nos mosteiros, né, e mosteiros tem um outro nome lá, mas os locais onde os padres estudavam, né, tinham os copistas que ficavam reproduzindo livros e tal. Então há uma história aí de relação dos padres com o conhecimento. E isso no Brasil ficou muito marcado, né? Porque eram poucas as pessoas naquela época que tinham interesse em vir para o Brasil antes de 1800. Não tinha basicamente ninguém aí, tá? Nesse período de 1700 a 1800, surge algo extremamente importante. E aí eu diria assim que é uma grande curiosidade para vocês, mas é uma curiosidade que vocês provavelmente nunca tinham ouvido falar, como eu não sabia, até que o Biratã D'Ambrosio me ensinou isso e quero repassar isso para vocês. Os primeiros livros de matemática escritos no Brasil datam de 1744 e 1748, escritos por José Fernandes Pinto Alpoim. Tá? E esses livros eram preparatórios para o exame de artilheiro e exame de bombeiro. Quer dizer, o que significa isso? As academias, as escolas militares daquela época, porque aí você tinha dois tipos de escola só, tá? As escolas religiosas, comandadas pelos padres, e as escolas militares, né? Bom, nas militares havia uma espécie de um teste para entrar, um teste seletivo. E esse teste seletivo sempre foi muito difícil, como é até hoje, né? Um dos vestibulares talvez mais difíceis do Brasil é o vestibular do ITA. Mas você tem no próprio ensino fundamental e médio, para entrar em escolas militares, que fazer provas de admissão, exames seletivos e assim por diante. E isso já existia no Brasil naquela época. E esse José Fernandes Pinto Alpoim escreveu, então, 2 livros de matemática para preparar os estudantes que tivessem interesse em entrar nessas escolas militares, né, que eram as escolas de artilheiro e as escolas de bombeiro, tá? A gente tem que ter hoje uma tradução, talvez, uma grosseira, seria assim, é como se fosse entrar no exército e na marinha, tá? Obviamente, nós estamos em 1700, não existia aeronáutica, né? Mas quando se fala, ainda que tivesse um padre voando já de balão, né? Mas o Santos Dumont aí está muito longe ainda de inventar o avião, né? Mas então o exame de artilheiro seria o que a gente hoje pudesse chamar de exército e bombeiro de marinha, né? Uma coisa mais ou menos assim, tá? E aí um outro nome importante que vocês também conhecem da história do Brasil como político, né, mas que era um intelectual, um homem das ciências. E é, para o Biratã D'Ambrosio, o maior cientista brasileiro da época, com reconhecimento internacional, José Bonifácio de Andrada e Silva, que era professor de mineralogia da Universidade de Coimbra e membro das mais importantes academias de ciência da Europa. Quer dizer, não era só um político. Na verdade, ele foi político durante algum tempo da sua vida,
inclusive trabalhou aqui pelo Brasil, foi uma das pessoas que tentou fazer a independência do Brasil, foi uma pessoa que lutou bastante em relação a isso, e aquela coisa de que o Brasil era explorado por Portugal e tal, ele, né, reclamava muito disso, fez movimentos com isso, mas era um europeu, era um português, então a gente nunca sabe exatamente quais eram os reais interesses que ele tinha por aí, tá? O que interessa até aqui, né? Porque aí nós vamos agora dar um salto e a coisa começa a ser um pouco mais evoluída. Até aqui, veja, nós estamos em 1800, basicamente, 300 anos da história brasileira. O Brasil era exclusivamente uma colônia de Portugal, ou seja, nós éramos fornecedores de matéria-prima para Portugal. Portugal levava daqui ouro, prata, levava madeira, levava tudo que eles pudessem tirar daqui, que tivesse algum interesse para Portugal, eles levavam. E o que é que eles traziam para o Brasil? Nada. Nada, era só uma colônia, era um posto avançado. Obviamente, eles tinham representantes aqui para proteger a colônia, para que não houvesse invasores estrangeiros, para que não houvesse desvio do que deveria ser enviado para Portugal e tal, mas era simplesmente para controlar a exploração das riquezas brasileiras nessa época, né? Um dos melhores exemplos disso, gente, é a biblioteca da Universidade de Coimbra, né? E aí tem várias, obviamente, como a UTF-PR, tem várias bibliotecas, né? Mas a biblioteca histórica é uma das coisas mais bonitas. Ela é considerada em qualquer catálogo uma das 10 bibliotecas mais bonitas do mundo. A hora que você tiver tempo, procure a biblioteca da Universidade de Coimbra. E ela é toda construída em pau-brasil e ouro brasileiro. É maravilhosa. As mesas, as estantes, as cadeiras, né? O que tem de riqueza lá dentro em madeira e ouro, que foi tudo levado do Brasil, gratuitamente. Quer dizer, não é que eles vieram aqui e compraram. Não, eles vinham, pegavam, levavam para lá, e quem não concordasse morria. Era simples assim, né? Como os nossos índios não tinham muito interesse nisso, eles não. Os caras falaram há pouco ali, né? Ficou claro no texto, eles não tinham comércio, não tinham interesse comercial, para eles isso não tinha valor nenhum. Os portugueses simplesmente levavam, né? Então, quando a gente chega nessa biblioteca e olha para você, você leva um susto, sabe? Porque você tem ali a materialização, né, do que foi tirado do Brasil, tá? Essa biblioteca tem uma história curiosa. Ela tem dentro dela, vivem morcegos, tá? E aí eu estive na biblioteca, né? Isso quem me contou foi a pessoa lá que cuida da biblioteca. As mesas são mesas maravilhosas, assim, um corredor cheio de mesas de pau-brasil. E há um problema com os morcegos, porque os morcegos saem à noite e eles defecam em cima das mesas. E com o passar dos anos, as fezes do morcego são extremamente ácidas, elas começaram a manchar e deteriorar as mesas. Então, toda noite, eles cobrem as mesas com, né, um tecido lá, uma lona, para proteger, para que as fezes dos morcegos não estraguem as mesas de pau-brasil. E aí a nossa pergunta sempre muito idiota, né? Mas não é mais fácil tirar os morcegos? Aí o cara disse, todo mundo pergunta isso e a gente conta a história exatamente por isso. Seria, acontece que os morcegos são os predadores naturais de alguns insetos que destruiriam os livros. Então, se eles tirarem os morcegos, os insetos vão acabar deteriorando os livros. Portanto, o controle biológico da biblioteca depende dos morcegos. E são livros extremamente antigos, né? São livros, não é livro que você... Eles ficam basicamente como aquela universidade que eu mostrei para vocês de Bolonha, lá, a biblioteca histórica, né? Ela é muito mais para visitação do que para consulta, né?
Então, eu achei isso muito curioso, porque aqui no Brasil a gente já ia dar um jeito de vamos detetizar e matar os morcegos, né? Mas aí eles, até hoje, eles não descobriram uma forma de eliminar aqueles insetos que comeriam os livros, né, sem deteriorar o material dos livros. Então, os morcegos são a salvação aí do acervo para eles, tá? Então, essa é a história que a gente tem até aqui. Do ponto de vista matemático, o que é que tem de importante nesses primeiros 300 anos? José Fernandes Pinto Alpoim. Os 2 primeiros livros de matemática escritos no Brasil, né? Então, é em torno de 1750, as datas exatas, 1744, 1748. E aí acontece algo extremamente importante, né? Em 1808, com a eminente entrada de Napoleão em Portugal, ou dos exércitos de Napoleão em Portugal, a família real portuguesa foge de Portugal e resolve vir se esconder no Brasil, né? Essa é uma história extremamente interessante. Se vocês não conhecem ou não lembram dessa história, eu recomendo fortemente que, quando tiverem tempo, deem uma olhada nisso, porque o que a família real portuguesa fez em Portugal, assim, hoje seria inaceitável. Eles abandonaram o povo, sabe? Eles fugiram para o Brasil, e detalhe, não foi a família real, né? Não foi o rei, a sua mulher e os filhos, não. Eles trouxeram toda a corte. Gente, o que significa a corte? Todos os puxa-sacos, sanguessuga que ficam ao redor do poder. Tá? Isso, pega a situação do Brasil hoje, e aí eu não estou falando de governo, não é desse governo, de qualquer governo. Né? Se você pegar, vou pegar assim uma época de vocês, tá? Se vocês pegarem desde o Fernando Henrique, passando pelo Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, e foram estudar quem são os políticos que apoiam o governo, vocês vão descobrir que há políticos que apoiaram todos eles. E perceba que você tem aí linhas ideológicas extremamente distintas. Pega o caso do Lula e do Bolsonaro. E você tem gente que estava apoiando o governo Lula e hoje apoia o governo Bolsonaro. São os puxa-sacos da corte, são os sanguessugas do poder, que não estão lá para fazer o bem para ninguém a não ser para eles mesmos. Isto sempre aconteceu. Sempre o poder foi cercado por esse tipo de pessoa. Quando essa pessoa que manda é um rei, a esses puxa-sacos a gente dá o nome de corte. Né? Então eles vieram para cá e trouxeram toda a corte. Eles saíram de Lisboa, num lugar muito bonito, chamado Torre de Belém, a entrada ali do Porto de Lisboa, e é por causa dessa Torre de Belém que existe o famoso pastel de Belém, né, que é um doce português extremamente famoso, né, uma espécie, vamos chamar assim, de uma empadinha, só que ela é doce, é o formato de uma empadinha, mas é uma coisa muito gostosa, muito gostosa. O mais próximo que eu achei aqui é ali no Mercado Municipal. Se for ali, entrando no Mercado Municipal, tem uma lojinha que vende. Não é exatamente aquele, mas lembra bastante, né? Então, nessa Torre de Belém, que é a torre ali que vigiava a entrada na cidade de Lisboa, eles fugiram dali. Só que essa fuga, ela foi extremamente rápida, ela não foi uma coisa planejada, com calma e tal. Então, assim, ó, tem que sair. E eles, em 48 horas, trouxeram tudo que eles puderam acumular de riqueza e carregaram nos navios. E chegou um momento que os caras disseram, não dá mais, é agora. E eles vieram. E muitas dessas riquezas ficaram jogadas no porto. Não deu tempo de carregar. E eles simplesmente abandonaram a população portuguesa à própria sorte. O que teve um lado nem todo de ruim. Tá? Assim, se a gente olhar hoje, né, isso, ó, se eu tivesse lá, eu ia ficar muito puto. Mas, né, Napoleão chegou e basicamente não tinha quem comandasse a resistência. Não tinha quem se opusesse, porque os líderes tinham fugido. E o povo estava nem aí, o povo está sempre ferrado mesmo. Se quem vai mandar em mim é o Zé, a Maria, o João, o Pedro, o Napoleão, tanto faz.
Então, Napoleão não teve, né? Eventualmente, se a família tivesse ficado lá, a família real portuguesa, poderia liderar uma resistência e poderia ter tido muita morte, muita guerra e tal. Não houve, né? Justamente porque eles simplesmente fugiram e vieram para o Brasil. Fato é que quando a corte chegou no Rio de Janeiro, e aí agora vocês têm que tentar posicionar isso, gente. Imagina isso na cabeça de vocês. Você está saindo da Europa, que bem ou mal é uma Europa atrasada, né? Tudo bem, mas é o que tem de mais avançado no mundo, tá? Você sai da Europa, você é a família real. Portugal era um país extremamente importante na Europa nesse momento. Portugal era o líder das grandes navegações, junto com Espanha e Inglaterra. Não era um primo pobre de ninguém. Tá? Você traz as pessoas mais importantes economicamente, socialmente, politicamente e joga no meio do Rio de Janeiro, que não tinha absolutamente nada. É uma vila povoada por índios, por pessoas extremamente pobres, que não tinham a mínima condição social, econômica, então não tinha nada. E, além disso, com um clima, né? Imagina, os caras vêm para cá com aquelas roupas usadas na Europa e caem no calor do Rio de Janeiro. Então, foi um choque cultural extremamente grande, né? Tanto que tem aquela frase famosa, né, que quando eles voltam, a mulher do rei bate os tamancos, né, no navio e diz: desta terra não levarei nem o pó, né, quando ela volta para Portugal, né, aquelas lendas urbanas. Então, quando a família chega aqui no Brasil, quando eu digo família, sempre a família real portuguesa, né? Eles percebem que eles precisam, então, transformar isto num local minimamente aceitável para que eles possam sobreviver. Aí eles estavam preocupados com o povo, não estavam? Você não tem muito como saber. Fato é que eles disseram, do jeito que está, não dá, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. E aí nós temos um outro fato que é importante para a história brasileira e não é muito valorizado. O rei que veio para o Brasil era uma pessoa culta, era uma pessoa que valorizava as ciências, não era só um bonachão ou uma figura quase ridícula, como em muitos momentos a gente tentou representar na história. Não, ele tinha o seu lado mais bonachão, né, mas era uma pessoa que investia em ciência. E aí, isto se prova quando a gente vê as coisas que foram criadas no Brasil neste período. Você tem a imprensa régia, né, a imprensa real, vamos dizer assim, então régia vem do rei, né, o Jardim Botânico, o Museu Real, a Biblioteca Real, o Observatório Astronômico. Perceba que são coisas muito mais ligadas às artes e às ciências do que a um desenvolvimento puramente econômico, né? Então, houve esse investimento. O Branco do Brasil e uma imprensa liberal, tá? Então, esses, para o Biratã D'Ambrosio, para mim também, eu estou de pleno acordo, são criações da família real portuguesa, ou por influência da família real portuguesa no Brasil, que acabaram por dar as condições para que um mínimo de ciências fosse produzido a partir desse período, então, no Brasil, tá? Então, essa é a nossa primeira etapa. Até aqui, gente, tudo bem? Algum comentário? Não tem nada no chat lá? Algo a perguntar, a complementar? Algo que vocês gostariam de acrescentar? Nada? Então, vou seguir aqui. Dentro desse período, surge o primeiro trabalho de matemática avançada publicado no Brasil. Por este cara, está aí uma representação, uma imagem dele, José Saturnino da Costa Pereira.
que viveu, então, no final dos anos 1700 até metade dos anos 1800. E qual foi este problema, né, publicado? Entre todos os sólidos de igual superfície, achar o que tem o máximo volume. Isso foi publicado em 1813 na revista O Patriota e tinha 4 páginas, das páginas 3 a 7. Tá? Vejam que, para a época, já era. Hoje, isso aí é um problema de matemática avançada para quem? Hoje, para nós, isso é algo que vocês, né, trabalham, talvez até no ensino médio, mas se não, no máximo, aí, na licenciatura, nos primeiros semestres de licenciatura, com um mínimo de cálculo, a gente já tem condições de trabalhar com esse tipo de coisa, né? Mas naquela época era um problema já bastante avançado para o período, tá? Então aí surge o segundo fato matemático importante. O primeiro são os primeiros livros escritos, e agora o segundo fato, o primeiro trabalho de matemática publicado, né? Então, por José Saturnino da Costa Pereira, que eu acho que é outro nome que vocês nunca tinham ouvido falar também, né? Então, são 2 nomes que obviamente, ninguém quer aqui que você fique decorando esses nomes, que vocês fiquem lembrando disso, né? Fazer como eram as disciplinas de história no passado, né? Eu faço uma prova escrita e peço para vocês quem foi e qual a data de nascimento e de morte. Não tem, não, você tem que saber. Opa, esse nome eu já escutei. Ah, pô, o primeiro trabalho, não, eu sei, e eu sei que isso está num material lá que o Kalink disponibilizou e tal, e se você, né, tiver o cuidado de guardar esses materiais, você sabe onde procurar. Mas eu acho que né, do ponto de vista da curiosidade, é importante que vocês conheçam esse nome, então, José Saturnino da Costa Pereira, tá? Em 1811, acontece a fundação da Academia Real Militar. Veja, a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808 e aí, então, criou a Academia Real Militar. Quer dizer, é uma escola militar, tá? Mas com o aval, com vamos dizer assim, o selo, né, da realeza, né, da família real. Então, Academia Real Militar. E nesta Academia Real Militar foi criado o curso de Ciências Físicas, Matemáticas e Naturais. É um curso só, tá? Não é o curso de Física, um curso de Matemática, um curso de Ciências Naturais. Não, é um curso superior que preparava, né, para Física, Matemática e Ciências Naturais, Química, Biologia e assim por diante, né? Nesse curso, que é então o primeiro curso de matemática do Brasil. Terceiro fato importante. É o primeiro curso que se dedica a ensinar matemática, vamos dizer assim, do ponto de vista superior, né, ou formar futuros professores de matemática. Isso data, então, de 1811. Os livros adotados nesse curso, matemáticos, né? Os outros não nos interessam, são livros de Euler, Bezout, Monge, Lacroix e outros. Bonito, falei bonito agora, fala a verdade. Lacroix, não, aguenta, toma, né? E outros textos franceses. Então, a matemática, né, francesa, ela vem, traz uma grande influência nos textos adotados aqui, tá? Guardem já isso, né? Uma informação que vocês podem guardar. O Brasil vai sofrer, nesse período, 2 grandes influências, que são a francesa e a italiana. Eu estou falando a matemática brasileira, tá? Ela está apoiada na matemática francesa e na matemática italiana. A francesa começa daqui, e vocês vão ver daqui a pouco que vai haver uma relação muito próxima entre os matemáticos brasileiros e os matemáticos franceses, né? Mas isso justifica-se começando aqui, tá? Então, quando foi montado esse primeiro curso, né, os que trabalhavam com matemática fizeram a opção por esses textos. E vejam que são textos importantes, né? Não precisa falar outra coisa, quer dizer, você tem aí, né, matemáticos de renome que eram estudados aqui, então. E no corpo docente desse curso estava José Saturnino da Costa Pereira, que é esse cara aqui, né? Então, ele era um dos professores do curso, tá?
Em 1840, então vamos lá, tentando uma linha, né? 1808 chega a família real portuguesa, 1811 criam essa escola, tá? Ou essa universidade, entre aspas, essa academia, né? Curso superior, ainda não é universidade, tá? Mas, né, o que a gente chamaria hoje de um curso superior. Em 1842 é instituído o grau de doutor em ciências matemáticas. Nós começamos a formar doutores em matemática no Brasil, a partir de 1842. Na verdade, em 42 é criado o curso e o primeiro doutor se forma em 1848. Então, demora 6 anos para a gente formar o primeiro doutor, que é este cara da foto, Joaquim Gomes de Souza, conhecido como Souzinha, que é mais um nome que vocês nunca ouviram. Veja, ele é importante do ponto de vista da produção matemática? Talvez não. Mas sim, agora é um desabafo com vocês, sabe? Me incomoda que a gente passe 4 anos estudando matemática e que só. Gente, nós estamos na última. Para você e para muitos de vocês, ou para alguns de vocês, é a última semana do curso. Vocês estão se formando. Né? Alguns de vocês, quarta-feira termina, vocês saem da UTFPR. Não vão ter que se preocupar com aquele calendário absurdo que estão propondo. Desculpa, mas é a minha opinião. Tem um calendário, tem uma discussão aí se vão mudar ou não o calendário. Se vocês não viram, acompanhem, porque é uma discussão muito interessante. Na minha avaliação, é só a minha opinião, o calendário proposto é completamente fora de sentido. Mas, ok, não tem, é só uma proposta e ainda vai ser estudada. E vocês estão na última semana do curso e nunca ouviram falar em quem é o primeiro doutor formado no Brasil em matemática. Né? Então não precisa saber o que o cara fez, não precisa conhecer a biografia dele, mas alguém já tinha que ter falado esse nome para vocês. Né? Então, tá aí, o cara é o Souzinha, menos mal que exista a disciplina de História da Matemática. E agora eu vou puxar completamente a brasa para minha sardinha, tá? Eu estou falando de História da Matemática do Brasil. A grande maioria dos cursos de História de Matemática dado nas licenciaturas não trata da história da matemática no Brasil. Eles falam da história da matemática na Europa, né? Então, gregos, daí falam dos árabes, mas ninguém dá atenção a isso no Brasil, e eu faço questão de ter pelo menos essa aula para ir apresentando esses caras para vocês, tá? E aí, então, a tese dele, né, para ser o primeiro doutor formado no Brasil, tinha como título O Modo de Indagar Novos Astros, tá? Num português atual, a gente poderia traduzir isso, né, assim, mais ou menos como formas de encontrar corpos celestes, né? Obviamente, do ponto de vista matemático. O modo de indagar é como achar, como descobrir novos astros, né? Antigamente, para eles, tudo era astro, né? Hoje a gente chama de corpos celestes separados em planetas, satélites, cometas e luas e assim por diante. Tá? Então, né, era algo relacionado à matemática e astronomia. Tá? Muito provavelmente, né? Obviamente, eu não li a tese dele, não sei nem se ela está disponível, se a gente conseguiria baixar. Eu até vou olhar isso uma hora, se consigo achar para disponibilizar aí, mas acho muito difícil, muito difícil. Provavelmente vamos encontrar só em papel, né? Não acredito que alguém tenha digitalizado isso. Então, de novo, 1808, 1811, 1842. Alguém abriu o microfone ou foi impressão minha? Não? Tá. E aí nós vamos para 1900. Aí então, veja, nós já temos no Brasil uma estrutura com ensino superior, formando inclusive doutores. Então o Brasil já começa a ter um avanço científico e um avanço em matemática relevante. Em 1922, vem ao Brasil Émile Borel, como membro de uma delegação francesa que veio visitar o Brasil.
e dá conferências na Academia Brasileira de Ciências, que então já existia, tá? Nessa conferência, ela conhece uma série de pessoas aqui do Brasil, fica impressionado com o que tem aqui no Brasil e, inclusive, convida algumas dessas pessoas para irem à Europa, especialmente à França, especialmente à Sorbonne, para apresentarem o que está sendo feito aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente vai citar essas pessoas e o que elas fizeram lá na Europa, tá? Mas então esse intercâmbio, vamos chamar assim, tem aí uma data importante em 1922. Em 1924, Jacques Hadamard também vem ao Brasil, outro matemático famoso. Albert Einstein em 25, Marie Curie em 26, Paul Langevin em 1928, que são todos cientistas importantes nas suas áreas, né? Marie Curie não precisa se falar, não precisa dar destaque, já falamos sobre ela. Einstein muito menos, né? São aí dois grandes expoentes, talvez dois dos maiores expoentes da ciência, né, de todos os tempos, que então vieram ao Brasil. Vou dar um pouquinho de atenção à visita do Einstein ao Brasil, por dois aspectos relevantes. Primeiro, Einstein, na verdade, não saiu da Europa para vir ao Brasil. Einstein saiu da Europa para uma visita à Argentina e parou no Brasil como uma escala de viagem. É aquela, eu estou indo para a Argentina. Já que eu vou para a Argentina, vou dar uma paradinha no Brasil. É diferente de você vir ao Brasil e dar uma paradinha na Argentina, percebe? Ele veio para a Argentina, parou no Brasil. Nesta parada no Brasil, esta é uma foto, né? Obviamente, vocês estão vendo ali o Einstein de branco, em destaque, dele com pesquisadores brasileiros da época, tá? Só que Einstein falou extremamente mal do Brasil. Há registros nos diários dele dizendo que ele teve contato com pesquisadores brasileiros e tal, e que ele conheceu algumas coisas aqui, mas que o nível intelectual e o nível da produção feita por eles era tão ruim que do que ele viu aqui nada se poderia aproveitar. Veja, a gente não tem o Einstein exatamente como uma pessoa de relacionamento difícil, como era o Descartes, por exemplo. Né? Não era exatamente isso, ou a família Bernoulli, não. Mas também não era um exemplo de civilidade e de comportamento. Há, inclusive, uma história de que ele talvez tivesse batido na mulher, o relacionamento dele com a mulher não era muito fácil e tal. Então, não era assim, é uma pessoa ainda que a gente não tem um perfil muito bem traçado historicamente, tá? Mas ele criticou fortemente nos seus escritos o que ele viu aqui no Brasil do ponto de vista intelectual, né? Que a intelectualidade brasileira era extremamente atrasada e que em nada poderia contribuir com ele, tá? Okay? Então fica aí esse indicativo, mas, né, aquela coisa de novo, né? Vamos valorizar o que é nosso. Vejam, o maior cientista europeu da época veio visitar o Brasil e conheceu aqui. Tá? Ok, faz parte. Há um anedotário aí, tá? Daquelas coisinhas de anedota, mais ou menos como a história do Eureka, né, que o cara saiu pelado, gritando pela rua, ou que o Gauss descobriu a fórmula da soma dos termos da PA com 6 anos de idade. Essa do Gauss é ótima, porque eu já escutei que isso foi com... Dos 4 aos 10 anos, eu já escutei todas. Foi com 10 anos, daí foi com 9, foi com 8, 7, 6, 5, agora até com 4 eu já ouvi, né? Ok. Então entra a maçã do Newton, uma história em relação ao Einstein, desse anedotário, é a seguinte, que alguém disse a ele que gostaria de enviar os seus trabalhos para que ele analisasse. E o Einstein disse, ok, pode me enviar sim e tal, não tem nenhum problema.
Mas eu mando para onde? Ah, manda para minha casa. Se você mandar para a universidade, isso vai se perder. Né? Desde aquela época era assim. Né? Quando os documentos chegam na universidade, ninguém sabe onde eles vão parar. Não, então manda para minha casa. O cara disse, ok, o senhor me dá o endereço? O Einstein disse, claro, e tirou olha só o detalhe, do bolso traseiro da sua calça, uma caderneta onde estava anotado o endereço da casa dele. E aí o cara disse, mas desculpa, professor, mas o senhor não lembra o endereço da sua casa? Aí o Einstein teria respondido algo mais ou menos assim: não, eu uso a minha memória para coisas mais importantes do que armazenar endereços. Né? Bonito do ponto de vista anedotário, né? Se isso foi verdade, tá certo. Né? O cara conseguiu criar a teoria da relatividade, mas não era capaz de guardar o endereço de casa. Não que ele não fosse capaz, que ele não tivesse capacidade para isso. Ele não tinha interesse. A mente dele era usada para outras coisas, né? Então, fica aí. Bom, mas de qualquer forma, então, né, há aí um intercâmbio entre a ciência brasileira e a ciência europeia, tá? Em 1916, então aqui vejam, já havia aqui em 22 a Academia Brasileira de Ciências, né? 22, que foi criada em 1916, tá? E transformada em então, a Sociedade Brasileira de Ciências, daí transformada em Academia Brasileira de Ciências em 1921, ok? E neste período aí, anos 20, surgem 4 matemáticos que o Biratã D'Ambrosio chama de decisivos. São 4 nomes muito, muito, muito importantes e nós vamos destacar os 4 agora. Otto de Alencar Silva, Manuel de Amoroso Costa, Lelo Itapuambira Gama e Teodoro Augusto Ramos, tá? São os 4 maiores matemáticos brasileiros desse período, tá? Ou até, vamos dizer assim, até o período da Segunda Guerra Mundial, são os 4 grandes nomes, né? Vamos cada um deles aqui rapidamente. O Otto de Alencar Silva, tá aí uma fotinho dele, para vocês terem a carinha dele, pelo menos. Um dos maiores matemáticos da América do Sul na sua época, né? Não só brasileiro. Escrevia em português, francês e inglês, e os seus trabalhos foram elogiados por matemáticos de vários países. Trabalhava com teoria de funções simétricas, formas originais notáveis sobre a teoria das superfícies e estudos sobre a teoria dos erros. Veja que aqui nós já temos uma matemática avançada também, né? Nós não estamos mais falando de volume de sólidos ou de coisas, já é algo que também se pesquisava na Europa, tá? Então, Otto de Alencar Silva, o primeiro nome. Manuel de Amoroso Costa. Esse cara, a convite de Borel, em 1922, lembra que daí veio para cá, deu conferência, tal coisa, visitou, Borel convidou Amoroso Costa para ir a Paris. E ele foi a Paris e deu 4 conferências na Sorbonne, né, Universidade de Paris, Universidade de Sorbonne, uma das mais importantes do mundo até hoje, uma das 5 universidades mais antigas do mundo, sobre geometrias não euclidianas, né? Aqui com o texto não arquimedianas, no francês, traduzindo para o português, geometrias não euclidianas. Então, quer dizer, isso no começo dos anos 1900. Quer dizer, o que mostra que o Brasil estava, assim, ou os matemáticos brasileiros estavam antenados com o que de mais moderno havia na matemática europeia nessa época, né? As geometrias não euclidianas são do final dos anos 1800, começo dos anos 1900, né? Que, cara, então está bem nesse período. E o cara foi dar 4 palestras em Paris sobre isso. Portanto, nós tínhamos aqui matemáticos importantes, matemáticos com trabalhos relevantes a serem considerados, tá? E como curiosidade, ele faleceu num desastre aéreo, numa homenagem a Santos Dumont, né? Isso é famoso também na história da aviação,
Foi feita uma homenagem a Santos Dumont. Nessa homenagem houve um desastre aéreo, morreu muita gente, entre eles Manuel Amoroso Costa, tá? Vocês podem ver aí que é de 1885 a 1928, então tinha aí, não era idoso quando faleceu. Terceiro nome, Lélio Gama, né? O Lélio Gama foi professor da Universidade do Distrito Federal, diretor do Observatório Nacional, introduziu cursos rigorosos de análise matemática, partindo da definição de números reais por cortes de Dedekind. Veja, isso estava acontecendo nesse período, tá? Final dos anos 1800, começo dos anos 1900, e partindo também de uma definição rigorosa de limites e continuidade e a noção de espaços e estrutura esferoidal. Já é uma matemática muito, muito, muito próxima da matemática feita na Europa no mesmo período. E este cara foi diretor e um dos fundadores do INPA. Ok? Então, o primeiro diretor do INPA, Lélio Gama, né, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o mais importante centro de matemática pura e aplicada do Brasil. Né? Então, criado aí, não foi só ele que criou, né? Há outras pessoas envolvidas, mas ele é um dos principais. Tá? E o outro nome muito importante, Teodoro Augusto Ramos, talvez o mais importante dos quatro, ele e o Lélio Gama, tá? Esse cara aqui, o Teodoro Ramos, tem um doutorado sobre as funções de variáveis reais, foi professor de análise matemática na Escola Politécnica de São Paulo. Essa Escola Politécnica de São Paulo vai sofrer uma série de mudanças e tal, junta com outras e tal, mas é uma das originárias da USP, tá? Foi ela que criou a USP, acabou depois virando USP, né? E nessa escola politécnica criou um curso de introdução ao cálculo vetorial. Também foi professor visitante em Paris, aonde publicou, ele deu aulas e dessas aulas transformaram em um livro. Então ele teve as suas aulas publicadas como, aí eu já vou falar em português, lições, aulas sobre o cálculo vetorial, né? Não precisa ser muito conhecer francês para conseguir ler isso aí, né? Então, publicado pela Livraria Científica Albert Blanchard, em Paris, em 1930, tá? Então, é o segundo brasileiro que vai a Paris ministrar palestras, aulas, dar conferências e tal, né, sobre coisas importantes. O outro lá sobre geometrias não euclidianas e esse sobre o cálculo vetorial. E aí este cara tem um papel muito, muito, muito relevante no recrutamento de professores europeus. Essa é uma parte agora muito importante da história da matemática e das ciências no Brasil. Começam a surgir várias universidades no Brasil, entre elas o que se transformaria na USP. Quando resolvem criar uma grande universidade em São Paulo, eles percebem que nós precisamos trazer professores europeus para cá. Nós não tínhamos professores em quantidade no Brasil para dar conta do que se pretendia criar. E aí, duas pessoas são encarregadas de ir à Europa e trazer professores europeus, convidar professores europeus para virem ao Brasil. Essas duas pessoas são Teodoro Augusto Ramos e Júlio de Mesquita Filho. O Teodoro Augusto Ramos é o cientista, tá? É o acadêmico. O Júlio de Mesquita Filho é o mecenas, é o cara que tem o dinheiro, é o cara que vai lá para mostrar para eles que eles podiam vir. Este Júlio de Mesquita Filho é um dos criadores do MASP, Museu de Arte de São Paulo. Tem lá o famoso vão do MASP, onde acontecem todas as manifestações e tal, são ali no entorno do MASP, na Avenida Paulista. Este cara, junto com o Teodoro Augusto Ramos, que vai contratar professores, ele também vai contratar professores, mas vai comprar obras de arte para trazer para o MASP. Vai trazer artistas, pintores, escultores
para conhecerem as artes brasileiras e contribuir com o desenvolvimento da arte no Brasil. Então, muito do que a gente tem hoje em ciências e em arte se deve a esses dois caras, Teodoro Augusto Ramo e Júlio de Mesquita Filho. Quem é que eles conseguem trazer para o Brasil? Veja, Europa indo para a Primeira Guerra Mundial, tá? Mas países lá, os mais desenvolvidos do mundo. Estados Unidos ainda não é muita coisa. Os Estados Unidos vai ter um grande desenvolvimento a partir da Segunda Guerra. Tá? Até a Segunda Guerra, os Estados Unidos não têm uma grande relevância mundial. Né? Então, quem é que está disposto a sair da Europa para vir para o Brasil? Não é o cara de primeiro escalão. Não é o cara de segundo escalão. No terceiro escalão, talvez. E eu não estou com isso desmerecendo os caras. Quem veio, porra, nós devemos muito a quem veio. Mas nós temos que ter essa visão muito clara. Os caras, no máximo, eles estão fugindo da guerra na Europa. Tá? E aí, onde é que nós encontramos uma mão de obra extremamente especializada, mas é uma mão de obra disposta a vir ao Brasil? Em basicamente 3 locais: Itália, Portugal e Polônia. Ok? Fundamentalmente na Itália. O que justifica aquilo que eu disse há pouco. O Brasil tem 2 grandes influências. Uma influência teórica dos franceses e uma influência de mão de obra prática dos italianos. E aí você tem alguns desses caras que vieram para o Brasil, então, trazidos pelo Teodoro Augusto Ramos, né? O Luigi Fontapié, veja que são todos aí basicamente italianos. Luigi Fontapié, Giacomo Albanese, Gabriele Mamana, Achille Bassi e Luigi Sobrero. E com o que eles trabalharam, né? Geometria, análise física, matemática e tal, tá? E esses matemáticos italianos vão dar a cara, vão dar a estrutura do que depois seriam as grandes universidades paulistas, né? USP, daí da USP saiu a Unicamp, saiu a Unesp e tal, mas foram eles que influenciaram isso muito fortemente. Como São Paulo é o principal estado brasileiro, não adianta a gente querer dizer que não, né? Isso acabou tendo influência no Brasil todo, tá? E que influências são essas? A história de ensino, pesquisa e extensão como indissociáveis. Vocês já escutaram falar isso na vida universitária inteira do Brasil, né? Que existe o tripé ensino, pesquisa e extensão. Nós, como professores, somos cobrados para isso, né? A universidade espera de nós que nós façamos ensino, pesquisa e extensão. Extensão é uma coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, não existe, não se fala disso lá. Né? Nem sempre o professor é um pesquisador, ou o pesquisador tem que ser professor. Aqui no Brasil está, né? Então, isso é uma influência dos italianos. Cursos modernos na graduação, quer dizer, eles trouxeram o que havia de mais moderno na Europa, inclusive com poucas aulas. Gente, o Brasil, a universidade brasileira, é uma das universidades com o maior número de horas-aula do mundo. Do mundo. Vou dar um exemplo. Há algum tempo atrás, 3 ou 4 anos, o Fantástico fez uma matéria com estudantes brasileiros oriundos de escolas públicas que estavam estudando em grandes universidades norte-americanas. E eu lembro claramente que o cara que conduziu a entrevista é um cara que era da Globo, apresentava o Fantástico. Agora me fugiu o nome dele. Não era o Pedro Bial, é o outro lá. Depois apresentou um programa no sábado de manhã na Globo e tal. Hoje está na Bandeirantes. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas ele fez... Se você lembrou, Gabriel? Você lembrou de alguém aí? Fala. Não, daqui a pouco eu lembro. Resumindo, esses caras... ele fez uma espécie de uma mesa redonda com esses estudantes, assim, um bate-papo, né?
E ele perguntou para eles, qual a principal diferença que vocês percebem do Brasil para os Estados Unidos? E ele imaginou que os caras iam falar assim, né? Ah, a qualidade dos professores, a qualidade das coisas, né? Os livros que a gente usa, a tecnologia. Não, o que é que esses caras falaram? A quantidade de aulas. Nós aqui não temos aula. O professor explica um determinado conteúdo, passa a bibliografia que deve ser estudada e nós temos que ir para casa e estudar. É o famoso sentar a bunda na cadeira e estudar. O professor não está na universidade para dar aula, ele está para nos orientar, tirar as nossas dúvidas, nos auxiliar nas dificuldades, mas quem estuda somos nós. Se aprende pelo estudo e não pelo ensino, percebe? Aqui no Brasil, a gente quer que se aprenda pelo ensino. Lá não, lá se aprende pelo estudo. Um exemplo próximo de nós. Como é que se trabalha cálculo em muitas universidades argentinas? A sistemática é a seguinte, vamos trazer para a UTF-PR. Vocês têm 6 aulas de cálculo, falando, o curso de vocês é um pouquinho diferente, mas as engenharias têm 6 aulas de cálculo 1 por semana, tá? Em 3 grupos de 2 aulas, né? Então, 2 na segunda, 2 na quarta, 2 na sexta, por exemplo. E tá lá o professor dando aula. Nós temos 19 professores de cálculo 1 no DAMAT. 19. Cada um deles dando 6 horas aula por semana. Como é que funciona no modelo argentino? Nós juntaríamos todos os alunos de cálculo 1 no auditório, no teatro, e um professor daria 2 aulas. Olha, hoje a semana é sobre, sei lá, métodos de máximos e mínimos. Mostra a teoria, mostra como funciona, resolve 2 ou 3 exemplos no teatro para 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, ok? Dá a bibliografia e a partir de agora cada um vai para casa estudar. E aqueles 19 professores têm os horários de atendimento. Não tem horário de aula. Só que não adianta o cara chegar para o professor e dizer, professor, eu não entendi. O quê? Nada. Eu quero que você me dê aula. O professor, não vou dar aula. Não. Você tem que chegar com, professor, o exercício 8 é da página 20. Eu fui até aqui e eu não consigo avançar. Ah, não, veja, olha, você não está avançando porque está errado aqui, o teu raciocínio, vá por aqui, use isso. Ah, entendi, percebe? É muito diferente, né? E era o que os italianos trouxeram da Europa para cá, por isso aí o destaque a poucas aulas. Isso, com o passar do tempo, foi se perdendo, e hoje a gente, né, tem a sistemática que tem no Brasil. Tá? Que dificilmente vai mudar. É uma questão cultural, né? E essas questões culturais, você, quando consegue mudar, demora décadas para que isso aconteça. Tá? Mas aí, então, tem uma forte influência da matemática italiana, né? Ou da visão italiana de se fazer matemática. Esses caras tiveram os primeiros alunos brasileiros. Então, aqui nós estamos destacando agora alguns nomes de brasileiros que foram formados por esses caras aqui, né? E aí, quando a gente diz formado, nós estamos falando em doutorado, né? Quem se doutorou, quem foi orientador, esses caras foram orientadores desses aqui, né? Omar Catunda, Cândido Lima da Silva Dias, Fernando Furquim de Almeida, Benedito Castrucci, esse nome vocês já devem ter ouvido falar. Quando eu era aluno do ensino fundamental e médio, a gente usava os livros do Castrucci, veja que ele é falecido em 1995, né? Foi um dos grandes autores de livros de matemática para o ensino fundamental e médio no Brasil. Edson Fará,
Domingos Pisanelli, e aí com o que eles trabalharam nos seus respectivos mestrados e doutorados, não vou ficar discutindo isso, o material está ali depois, né, mas vocês podem olhar. E aí, gente, acontece uma coisa importante, que teve um impacto muito grande em várias áreas no Brasil. Então, eu disse a vocês, né? Os caras saíram do Brasil, foram para a Europa, recrutaram profissionais, vieram para cá. Muitos dos que foram recrutados eram italianos. E aí acontece o que na Europa? Estoura a guerra. Outro exemplo, no Japão, né, houve uma campanha do governo japonês incentivando que japoneses viessem para o Brasil. O Brasil precisava de mão de obra e tal. O Japão estava super povoado, eles não tinham, havia uma carência, fome e tal. Então o governo japonês disse, olha, vão para o Brasil, vocês lá vão ter condições de vida melhor do que vocês têm aqui, nós não podemos melhorar. E veio muito japonês para cá e tal, né? Muitos imigrantes alemães. Gente, vocês moram em Curitiba, né? A Curitiba é uma cidade formada por italianos, alemães, ucranianos, poloneses. Esses caras foram incentivados a vir para cá. Os alemães povoaram muito do sul do Brasil, né? Eu sou descendente de italiano por parte de mãe e alemão por parte de pai. Né? A família da minha mãe veio para Santa Catarina, a família do meu pai foi para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essas famílias foram subindo, povoaram o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, né? Então a gente tem uma origem aí, né, ligada a essa imigração. Muito bem. Estoura a guerra. O Brasil toma um lado da guerra, que é o lado dos aliados. Onde estão Estados Unidos, Inglaterra, França, que são os principais nomes, contra Alemanha, Itália e Japão. Italianos, alemães e japoneses passam a ser considerados inimigos do Brasil e começam a ser perseguidos no Brasil. Os caras que nós convidamos para vir para cá trabalhar, de uma hora para outra se tornam nossos inimigos. E esses caras passam a ser perseguidos. Eles são expulsos das universidades. Eles têm que voltar para os seus países. Eles têm bens confiscados e roubados. Isso vira um absurdo. Eu conheço bastante dessa história por ser descendente de alemão e italiano, por conhecer essa história aqui, pelo judô, eu faço judô, e aí a gente conhece a história do desenvolvimento do judô no Brasil e o impacto. Veja, as academias de judô foram proibidas porque era considerado quase um atentado de guerra. Você tem uma arte marcial de um povo inimigo sendo praticada, percebe? Então, os caras não estavam nem aí para a guerra, gente. Eles estão do outro lado do mundo. Eles só queriam sobreviver, mas foram perseguidos. E os italianos, especificamente, tiveram que voltar. Foram embora, ou foram expulsos, ou foram chamados pela Itália, ou foram tão perseguidos aqui que tiveram que ir embora. E aí, então, com o início da Segunda Guerra na Europa, né, a repatriação dos italianos, esses primeiros alunos acabam assumindo as turmas, as cátedras, as cadeiras, né, nas principais universidades brasileiras. E aí o que é que cada um deles assumiu, né? Muito bem. Aí acaba a Segunda Guerra e nós vamos de novo atrás dos caras. Diz assim, ó, voltem, por favor. E daí conseguimos, de novo, que alguns venham para cá. Não mais italianos apenas, mas aí outras pessoas também importantes, né? E aí nós podemos citar André Weil, que é um dos fundadores do Grupo Bourbaki. Acho que nós já comentamos sobre o Grupo Bourbaki há algum tempo atrás, né? Quer dizer, o que era o Grupo Bourbaki? É um grupo de matemáticos que se reuniu, faziam trabalhos em conjunto, publicavam os trabalhos com o nome de Bourbaki. Nenhum deles ganhava o mérito único, né? O mérito é meu. Não, o mérito é nosso, né? E um desses caras, então, veio para o Brasil
O André vai. Aí, matemático de primeiro nível, tá? Porque aí a Europa está acabada, né? A Europa está destruída pela guerra, e aí esses caras resolvem que não dá para ficar na Europa, e aí eles vão ou para os Estados Unidos ou para o Brasil, e alguns optam para vir para o Brasil por origens, né? Tinham famílias, antepassados que tinham vindo para cá e tal, e vêm, né? Ou não querem ir para a Europa, para os Estados Unidos, por questões políticas, né, por questões ideológicas e tal, e acabam vindo para cá. Jean Dieudonné é talvez um dos matemáticos mais importantes que já passaram pelo Brasil. Oscar Zariski, Jean Delsarte, Alexandre Grothendieck, né, talvez seja assim o nome, tá? Em 1946, acontece a fundação da Sociedade Matemática de São Paulo, que publica o Boletim da Sociedade de Matemática de São Paulo, que é a primeira revista matemática especializada a ser publicada no Brasil, né? É a primeira revista acadêmica de ponta em matemática pura que é publicada no Brasil a partir de 1946, ok? E aí, em 1957, acontece a realização do primeiro colóquio brasileiro de matemática, quer dizer, o primeiro congresso brasileiro de matemática. Quer dizer, colóquio é uma conversa, né? É um encontro de pessoas, é um encontro de pesquisadores, mas que é, então, o primeiro evento para reunir matemáticos no Brasil, em 1957. Em 1969, é fundada a SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, e em 1988 é fundada a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, tá? Como curiosidade, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática é formada em Maringá, num congresso em Maringá. O primeiro Congresso Brasileiro de Educação Matemática foi realizado em São Paulo, o segundo em Maringá, e neste segundo congresso foi fundada, então, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. E com isso, eu encerro essa apresentação sobre a história da matemática, ok? Eu vou encerrar a gravação aqui,